vamos falar sobre a linguagem C#. O gráfico de Levenes mostra o surgimento das linguagens de programação durante a história. Observa-se, através dele, que C# surgiu das linguagens C++ e Java, ou seja, para aqueles que possuem familiaridade com tais linguagens, estará mais habituado para programar em C#. História. A linguagem C# foi criada pela Microsoft exclusivamente para a arquitetura .NET, tentando possibilitar a criação de aplicações para tal arquitetura e não para um hardware em si. Ou seja, aumenta a portabilidade das aplicações de maneira semelhante ao Java Virtual Machine. Entretanto, utiliza o CLR, que administra a execução de programas na .NET. O CLR é capaz de executar mais de 33 linguagens diferentes, onde as mesmas interagem como uma única linguagem. Para a codificação da framework .NET, a gigante da informática criou a IDE Visual Studio, que conta como compilador e assistente para a codificação. Como principais características da framework .NET, temos o desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações numa plataforma única, semelhante ao Java e à máquina virtual do Java. CLR executa o código controladamente. O Visual Studio é uma IDE especialmente dedicada ao .NET, que possui facilidade na implementação gráfica. O C# possui como características a simplicidade, sendo completamente orientado a objetos. Em C#, qualquer variável tem que fazer parte de uma classe. Ela é fortemente tipada. Isso ajudará a evitar erros por manipulação imprópria de tipos, atribuições incorretas e etc. Produz um código gerenciado e possui controle de versões. Cada assembly gerado, seja como executável ou DLL, tem informação sobre a versão do código, permitindo a coexistência de dois assemblies homônimos, mas de versões diferentes no mesmo ambiente. O C# pode interagir com o código legado de objetos COM e DLLs escritas em uma linguagem não gerenciada. Se o desenvolvedor precisar usar ponteiros, o C# permite, mas ao custo de desenvolver código não gerenciado chamado unsafe. Os programas desenvolvidos em C# executam no ambiente gerenciado, o que significa que todo o gerenciamento de memória é feito pelo runtime via GC e não diretamente pelo programador, reduzindo as chances de cometer erros comuns a linguagens onde o gerenciamento da memória é feito diretamente pelo programador. Outras características da linguagem são namespace, onde membros de enumeração são colocados em seu próprio espaço de nome. A reflexão, que é geralmente usada para visualizar metadados, associar métodos, propriedades e descobrir tipos. No Overflow, o acesso a objetos é realizado através de referências seguras. Dessa forma, não podem ser invalidados e, normalmente, as operações aritméticas são checadas contra sobrecarga. No Garbage Collector, os objetos não são liberados da memória explicitamente, e sim através de um processo que elimina objetos quando não há referências. Disposable significa que não existem destrutores em C#. E com relação às restrições da linguagem, temos que C# é mais seguro com tipos. As conversões implícitas, por default, são conversões seguras, tais como ampliação de inteiros e conversões de um tipo derivado para um tipo base. Não existem conversões implícitas entre inteiros e variáveis lógicas ou enumerações. Não existem ponteiros nulos. Todas as conversões implícitas definidas pelo usuário devem ser marcadas explicitamente. Safe Mode. Ponteiros e fórmulas aritméticas utilizadas sem verificação de integridade só podem ser utilizadas no modo inseguro. C# ainda suporta conceitos típicos de uma linguagem orientada a objetos, como encapsulamento, herança e polimorfismo. Classes derivadas só podem herdar de uma classe pai e herdar quantas interfaces forem necessárias. Usa override para evitar a redefinição acidental de um método de uma classe derivada que substituem os métodos virtuais de uma classe pai. Structs têm a mesma funcionalidade de classes, porém são mais simplificadas. Suporte a métodos e tipos genéricos para garantir maior segurança de tipo e desempenho à aplicação. Implementação de coleções de classes para definir comportamentos personalizados em interações. Com base nos conceitos apresentados anteriormente e nas características expostas na tabela acima por Sebesta, enxerga-se C# como uma linguagem com boa legibilidade, capacidade de escrita e confiabilidade. Ressalta-se ainda que C# não é a melhor linguagem para todos os projetos. Entretanto, é uma linguagem muito versátil e que cumpre bem seu papel durante sua utilização. Por fim, destaca-se que como C# foi baseada em outras linguagens amplamente usadas comercialmente,
o desenvolvedor possui largo apoio no aprendizado, não sendo necessário estudar novos conceitos e paradigmas de programação. Vamos exemplificar o uso da linguagem C# com o programa proposto Número Perfeito. Aqui a gente tem o Form1, que é o design do programa, onde o usuário entra com um número e aqui sai a resposta se ele é ou não perfeito. A gente usou os namespaces, aqui são eles declarados. Dentro de um namespace número perfeito, que é o nosso programa, a gente inicializa o box onde ele vai digitar. E então, quando ele clicar no botão, é inicializado o programa. Como pode-se ver, é muito parecido com C++. Então vamos executar. O usuário entra com um número, ele não pode digitar aqui, testado, e é dada a resposta. 6 é um número perfeito. 12 não é um número perfeito. 28 é um número perfeito.